Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina, advogada, inscrita na OAB São Paulo, atuante aí nas áreas de direito do consumidor e direito imobiliário. Pessoal, esse mês aqui eu vou fazer um compilado de vídeos relacionado a tudo, né, as questões da mulher, né, o que está acontecendo, últimos casos. Talvez eu pegue casos mais antigos também, tanto nos vídeos em português quanto nos vídeos em língua estrangeira. Semana passada eu comecei realizando um vídeo em espanhol, falando sobre o caso da Alana Anísio Rosa. E hoje eu venho trazer a questão, né, uma questão de direito internacional. Com certeza aí vocês devem já estar pensando qual é, né, esse tema de hoje, né, e que causou muito furor, né, muito burburinho, né, nesse final de semana, que foi o caso do Irã, né, o caso dos ataques, né, dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Já vou falando que esse vídeo aqui será um vídeo jurídico, mas ao mesmo tempo será um vídeo de opinião. Então, assim, na questão das minhas opiniões, talvez agrade a alguns, mas não agrade a outros, tá? No que eu vou falar aqui, na questão da minha opinião, tá? Sobre o que está acontecendo. Todos nós sabemos que, em relação aos países do Oriente Médio, até cerca de 40, 50 anos atrás, os países do Oriente Médio eram países muito pacíficos, né, que tinham costumes normais, né, costumes ocidentais, né, como se dizem, né, costumes ocidentais, mas que deveriam ser vistos como normais. Né? Se você olhar, por exemplo, o Irã mesmo, o próprio Irã, até 1979, mulheres podiam se vestir da forma que quiser, né, comemorar coisas da forma que quisesse, podiam trabalhar, podiam estudar, né, podiam ter sua profissão e, enfim, tinham a liberdade que quisesse. Inclusive, em termos legislativos, o Irã era mais avançado do que o Brasil. E eu vou explicar para vocês o porquê. Em 1973, a mulher já podia, no Irã, tá? A mulher no Irã já podia pedir divórcio, tá? A mulher já podia pedir divórcio, tá? Enquanto aqui no Brasil o divórcio só foi instaurado em 1977. E lá no Irã, antes da Revolução Islâmica de 1979, a mulher podia pedir divórcio a hora que quisesse. Então a mulher tinha todas as liberdades, né? Podia votar também, votar e ser eleita. Então, coisas que o Brasil, né, nos anos 70 ainda estava muito atrasado, né, o Irã já estava anos-luz à frente do Brasil. Porém, veio a Revolução Islâmica e a gente já sabe o que aconteceu, né? Inclusive, a motivação do ataque ao Irã esse final de semana foi justamente por causa disso, né, a liberdade do povo iraniano. E o que me entristece mais é que mulheres ditas feministas aqui no Brasil estão repreendendo, né? Estão achando o cúmulo do absurdo o que os Estados Unidos e Israel fizeram com o Irã. Só que não pensam nas mulheres iranianas, né, que se alegraram, que choraram de alegria, né, que muitas delas, né, morreram, inclusive de uns tempos para cá, morreram gritando por liberdade, porque até pouco tempo atrás tinham que usar burca, né, e acho que até agora ainda vão ter que usar a burca, o hijab, né, aquele lenço, né, o hijab, que é o lenço onde cobre os cabelos. Lá nos anos 70 elas podiam usar os cabelos do jeito que elas quisessem, né, e hoje já não pode mais, né, ou eu não sei como é que tá agora, mas
milhares de mulheres, né, morreram gritando por liberdade, tirando o hijab, que é o véu, jogando no chão, queimando, né? E muitas mulheres, né, políticas daqui do Brasil, não vou citar nomes porque são várias, condenando o ataque dos Estados Unidos ao Irã, tá? Mas não pensaram nas mulheres, né, que se opuseram, que se rebelaram contra o regime do Ali, esqueci o nome, Ali Khamenei, eu não sei falar esse nome, tá? Lá do ditador que inclusive foi morto com um ataque à base militar do Irã nesse final de semana. E muitas vezes políticos e políticas pedindo até interferência do direito internacional nessa questão. Gente, é o seguinte, quando um povo, né, ele está sendo oprimido, tá? Existe um princípio do direito internacional, esse princípio é um princípio assim universal, de verdade, tá? Que é o princípio da cooperação internacional, tá? Então, assim, se você tá vendo aquele povo ser oprimido, você não vai deixar aquele povo ser oprimido. Você vai tentar ajudar a tirá-lo, né, dessa opressão. E muitas políticas aí que se dizem feministas, criticando o imperialismo dos Estados Unidos, né? Mas não estão vendo a ditadura, né, e a opressão que esse povo está sofrendo e que principalmente essas mulheres estão sofrendo, sob o argumento de que isso é cultura, né? E que o que os Estados Unidos e Israel fizeram é autoritarismo, né? Mas não viram a opressão das mulheres nesse país, né? Se o feminismo é universal para todas as mulheres, né, então tem que também cobrir as mulheres iranianas, né? Tem que atingir, né, o movimento também tem que atingir as mulheres iranianas, né? E outra coisa, essa questão de que é cultura. Não, não é cultura, gente. Era cultura até 1979, depois não foi mais cultura. Entendeu? Uma cultura que oprime não é cultura, gente. Não é. A gente sabe muito bem disso, tá? Uma cultura que oprime não é cultura. Não é cultura. Uma cultura que deixa mulheres não mostrarem seus rostos, cobrirem seus cabelos, não pode estudar, não pode trabalhar, não pode sair de casa, não pode nem sair de casa, né, sozinha, tem que ser acompanhada de um homem, né? Gente, se você, não sei se você acha que alguns chegaram a ver, quem quiser comentar aqui embaixo, a fala do ditador, do ex-ditador, que agora ele tá morto, do ex-ditador iraniano, o que ele fala das mulheres, o palavreado, gente, dá nojo, dá nojo. Então não peçam para que o direito internacional interfira, tá? Não peçam, porque um dos princípios principais do direito internacional é a cooperação internacional. E se um povo está sendo oprimido, o direito internacional tem que entrar ali para ajudar, não para oprimir ainda mais, tá bom? Então, não adianta falar que é cultura, isso não é cultura. A gente sabe muito bem como que era a cultura do Irã, é só pesquisar na internet, gente, como que era o Irã antes de 1979, como que era, tá? A gente podia usar biquíni na praia, igual aqui no Brasil. Hoje já tem que ir de burca na praia. Imagina você ir de burca na praia, isso é liberdade? Não, isso não é liberdade. Não é liberdade, tá? Então é um tanto contraditório políticas aqui no Brasil, que se dizem feministas, né? Ficarem mais
se curvarem mais a ideologias políticas, né, do que ao direito das mulheres em si, né, o direito básico das mulheres. Mostrar os seus rostos, né, os seus cabelos, se vestirem do jeito que quiser, trabalharem, estudarem, né? Então, o que vocês acham, né? Políticas ditas feministas aqui no Brasil, que preferem se curvar a uma ideologia política do que, né, gritar pelos direitos básicos das mulheres que estão sendo oprimidas neste momento, que morreram, né, por isso. Né, várias morreram nas formas mais bárbaras possíveis. Não só mulheres, meninas também, que é só olhar, só procurar. Não tem só em rede social, é só jogar lá no Google, tá? Que tem várias reportagens sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha opinião, tá? E essa é a questão do direito internacional. Muitos políticos estão querendo interferência do direito internacional, só que o principal princípio é a cooperação internacional. E provavelmente o direito internacional vai intervir não para oprimir ainda mais aquele povo, mas sim para ajudar aquele povo, tá? Existem vários métodos de ajuda para povos oprimidos ou para povos refugiados, vários, imigrantes, vários, tá? É só vocês olharem. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Quinta-feira farei um vídeo em outro idioma, né, de um outro tema, de um outro caso relacionado às mulheres. Esse mês será vídeo somente relacionado às mulheres, porque é o mês das mulheres. E, bom, esse vídeo estará no YouTube, no Threads, no Instagram e no TikTok. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo, tá? E minhas redes sociais é @marinakadv, tá? Marina, letra K, tudo minúsculo, ADV, tudo minúsculo, tá? Aí vocês têm muito mais vídeos lá de diversos temas jurídicos. E estamos iniciando aí de pouquinho em pouquinho, como vocês viram semana passada, né? Tenho que praticar mais meu espanhol, mas essa semana não será em espanhol, tá? Qual idioma será? Não sei, mas será de tema relacionado às mulheres. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até quinta-feira.